Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o campo magnético e as linhas de indução. Tá, vamos começar pelo condutor retilíneo, que é o mais simples. No condutor retilíneo, então, ele pode ser um fio de cobre, uma barra de ferro, alguma coisa que seja condutora reta e principalmente que tenha uma corrente elétrica atravessando esse condutor. Tá? A gente não vai se preocupar de que forma que essa corrente atravessa esse condutor, nem a forma ou da onde ela surge, tá bem? Vamos supor então que a gente tem esse condutor aqui, como que vai ser o campo magnético e as linhas de indução? As linhas de indução vão ser circulares em torno desse condutor retilíneo. Então, vai ser mais ou menos assim. Ele vai fazendo a volta. Ficou meio grandinho. Aí. Então, aqui a gente tem uma representação de como seria essas linhas de indução. O campo magnético vai ser sempre tangente, né, às nossas linhas de indução. Esse aqui é o nosso campo magnético, então. Ela começa dessa forma, é circular e em torno desse condutor. Se a gente pegar esse condutor aqui, deitar ele de tal forma que ele fique assim, então esse condutor está entrando para dentro do quadro, como que vai ser, né, essas nossas linhas de indução e o campo magnético? Vão ser circulares em torno desse condutor. E aqui, essa aqui seriam então as nossas linhas de indução, e o nosso campo magnético vai ser tangencial a elas. Bom, uma coisa muito importante que a gente precisa ver aqui é o seguinte. Nesse caso aqui, a corrente elétrica está atravessando, está indo, né, percorrendo de baixo para cima, né? Então, aqui vamos fazer a seguinte representação. Aqui é o nosso A e aqui é o nosso C. B não vou botar para não confundir. Então aqui seria a parte de cima. Então a corrente elétrica está vindo de dentro do quadro e está indo para fora do quadro aqui, apontando a direção de vocês. Pela regra da mão direita, o que a gente tem? Que a corrente elétrica, o lado para qual a corrente elétrica aponta, vai representar o sentido do nosso campo magnético. Então, se a corrente elétrica aponta para cá, nosso campo magnético faz esse movimento aqui. Faz movimento com a mão direita. Se fosse o contrário, se fosse uma corrente elétrica no sentido contrário, então ela apontaria para dentro do quadro e o sentido do campo seria nesse sentido aqui. Mas como ela aponta para fora, a gente costuma dizer que se aponta para fora, ela é representada assim, e se aponta para dentro do quadro é com um X no centro, tá bem? Bem simples, a gente não vai fazer a parte matemática aqui desse nosso exemplo, só uma representação mesmo de como que o campo magnético se comporta, né, nessas nossas linhas de indução aqui. E ele vale aqui para todas essas regiões aqui. Certinho, pessoal? Agora a gente vai ver para uma espira circular. Bem, para a espira circular a gente vai ter um caso bem similar, né, ao do condutor retilíneo. Vamos supor então que a gente pegou aquele condutor retilíneo, transformou ele numa espira, né, e a corrente então circula desse sentido. Começa aqui, faz o contorno e termina aqui. Tá? Ela tem esse sentido aqui. Como que a gente vai determinar então o campo magnético nesse caso? Se a gente for pegar a regra da mão direita, ela também vai funcionar. Mas existe uma regra chamada regra de Ampère, né, que ela é muito parecida, a aplicação é bem parecida, que vai determinar o campo magnético da mesma forma. Nesse caso aqui, a gente vai se preocupar só com o campo magnético dentro dessa espira. Tá? A parte de fora, por enquanto, a gente não vai abordar ela aqui. Então, se a gente for pegar pela regra da mão direita, por exemplo, você sabe que se a corrente aponta para cima, o campo faz esse movimento aqui, né? Faz esse movimentinho aqui. Então, se a corrente aponta para cima,
ele entra fora da espira, mas aqui dentro da espira ela vai ter esse movimento aqui. Deixa eu tentar não ficar na frente. Ele vai fazer isso aqui. Então dentro da espira ele vai vir de dentro do quadro para cá. Então o campo magnético aqui, vamos fazer a seguinte posição. Ele vai entrar atrás da espira. Vou fazer aqui como se ela estivesse meio de lado. Ela vai entrar aqui. Vamos se preocupar aqui só com a região central. Nosso campo magnético então vai ter esse sentido aqui. Ou seja, entrou atrás da espira, saiu aqui na espira. Um outro jeito da gente representar isso é utilizando aquela regrinha que eu falei um pouquinho antes, que se sai para fora do quadro, a gente faz aí um círculozinho, deixa eu pegar aqui, com uma bolinha no centro, e isso aqui também representa o campo magnético. Ok? Então, basicamente é isso. A corrente elétrica está fazendo esse circuito aqui, e o campo magnético está vindo de dentro do quadro e saindo para fora. Assim como esse nosso círculo aqui também está representando. O próximo passo é a gente fazer isso aqui, mas para mais espiras. Tá bem? A gente já vai abordar esse carinha aí então. Quando a gente junta mais de uma espira circular no mesmo circuito, a gente chama isso de solenoide. Solenoide. Ok? Bom, vamos lá então. Utilizando então a regra de Ampère para esse caso, a gente tem a corrente subindo nesse circuito aqui, né, mostrado aqui bem pelo desenho. E o que a gente vai utilizar? Para a gente definir para que lado que o campo magnético, né, qual é a direção do campo magnético, então, a gente pega a mão, assim como você está vendo, a mão com a palma aberta, e faz isso aqui. A corrente está para cima, aqui, né, a gente está vendo que a corrente sobe, ela inicia o circuito subindo e termina descendo. Então, utilizando essa regra de Ampère, como a corrente está para cima, o campo magnético aponta nessa direção aqui. Tá bem? Então, a gente vai ter isso aqui. Nosso campo magnético vai estar apontado para esse lado aqui. Vou apagar esse aqui só para a gente poder enxergar. E aqui ele vai estar nesse sentido então. Mais uma vez aqui a gente não está considerando, né, nesse nosso ponto aqui a gente não está considerando fora da espira, né, só passando aqui pelo centro da espira mesmo, para poder ficar bem representado. Só vou apagar aqui para ficar mais claro. Aí agora vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui está o nosso campo magnético então. Bom, mas o que aconteceria se a corrente elétrica estivesse ao contrário? Ou seja, estivesse subindo aqui nessa lateral aqui, nesse canto. Ao invés de a gente ter um campo magnético indo para aquele lado, apontando para aquele lado, a gente teria um campo magnético apontando para esse lado de lá. Usando sempre a mão direita, né, e sempre com a palma aberta. Então isso aqui é a forma da gente representar essas três situações do fio retilíneo, da bobina circular e do solenoide. O campo magnético então é representado dessa seguinte forma.